pessoal, vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as excludentes de ilicitude, que compreendem o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. E é assim que consta do edital de investigador de polícia, realizado pelo menos no concurso no ano de 2013. Na aula passada nós falamos sobre o conceito de direito penal, sobre crimes tentados e crimes consumados, sobre crime doloso e crime culposo e sobre crime e contravenção. Então, superadas aquelas primeiras aulas, nós vamos então para esse novo item. Antes de tudo, eu quero pedir para os senhores que abram o Código Penal para acompanhar a aula. É muito importante que os senhores seguiem pelo código, que os senhores acompanhem com a leitura do texto da lei, e como nós veremos no andamento desta aula, o seu examinador ele gosta de utilizar a literalidade da lei, ou seja, exatamente aquilo que está escrito no código. E então é importante que os senhores conheçam o que está escrito lá e de que forma está escrito, para que decorem esse texto, tá ok? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que talvez aquele que está pretendendo apenas o cargo de escrivão de polícia deve ter notado que as matérias que eu ensinei na primeira aula e a matéria que eu ensinarei nesta aula, elas não constam do edital de escrivão. E realmente elas não constam, elas constam do edital de investigador, mas eu peço que aquele candidato que está concorrendo apenas ao cargo de escrivão assista a esta aula, assista a primeira aula também, porque eu decidi estender essas noções também para os candidatos ao cargo de escrivão, porque algumas questões, eu verifiquei que uma questão do concurso de escrivão de polícia da prova realizada em 2013, que foi cobrado, nessa questão, havia alternativas que exigiam se saber o que era, por exemplo, excludente de ilicitude, o que era excludente de culpabilidade. Então, se os senhores souberem, mesmo que os senhores não tenham certeza sobre a alternativa correta, os senhores pelo menos saberão eliminar as alternativas. Ok? Então, fazendo dessa forma, vai ser uma maneira mais segura de os senhores terem um bom sucesso na prova. Tá bom, pessoal? Então, eu quero começar a aula, vou começar falando sobre o estado de necessidade. Mas antes, é fundamental eu passar algumas noções para os senhores, para situar os senhores na matéria e situar as excludentes de ilicitude dentro do contexto do direito penal. O que são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito dentro do direito penal, dentro do crime. De que maneira essas causas de exclusão da ilicitude atuam sobre o crime? E é isso que eu gostaria de explicar para os senhores antes de iniciar. Pois bem, todos os crimes são compostos por 3 elementos: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Esta é a teoria que prevalece atualmente. Então eu posso dizer que todo crime é um fato típico, ilícito e culpável. Alguns doutrinadores chamam a ilicitude de antijuridicidade. E aí eu vou explicar depois por que esse termo antijuridicidade, a origem dele. Essas noções, então, são muito importantes para os senhores entenderem qual vai ser o efeito delas sobre o crime. Pois bem, então, o primeiro elemento, a tipicidade. O que é um fato típico? Fato típico é aquele comportamento humano, uma conduta ou uma omissão que está descrita numa norma penal incriminadora, então num tipo de um crime. Então, por exemplo, matar alguém é um comportamento humano descrito numa lei penal.
E para este comportamento, a lei penal prevê uma sanção, uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, nós temos, então, quando uma pessoa pratica esta conduta que está descrita, ela pratica uma conduta típica. Esta conduta é considerada, ou uma omissão, é considerada um fato típico, ou seja, um fato descrito numa norma penal incriminadora. Tá certo? Quando existe essa norma penal incriminadora, então diz matar alguém, pena reclusão 6 a 20 anos, se estabelece no direito penal uma presunção de que a pessoa que praticou aquele comportamento, aquela conduta, ela agiu de forma ilícita, antijurídica. O que é algo antijurídico? É algo contrário ao direito. Ius é direito em latim. Então, jurídico é do direito. Então, antijurídico significa, anti é contrário, então significa que é um comportamento, é um fato típico e um fato antijurídico, ou seja, ele é contrário ao direito. E aí, ou então com um sinônimo, ilícito. Tá certo? Então, se fixa essa presunção no momento em que alguém pratica a conduta. Porém, a lei exclui a responsabilidade das pessoas que cometem esses fatos típicos sob determinadas condições, em determinadas situações. Algumas situações, porque o direito não poderia exigir que esta pessoa se comportasse de um modo diferente, e outras situações porque o direito incentiva aquele comportamento e ele não poderia ir contra ele próprio, autorizando um comportamento e punindo ao mesmo tempo esse comportamento na esfera penal. E aí isso eu vou explicar melhor para os senhores vão entender melhor daqui a pouco. Pois bem, estabelecida essa presunção, existem as hipóteses em que se exclui, se afasta essa presunção e aí se afasta também a responsabilidade da pessoa que praticou aquela conduta descrita no tipo penal. Quando isso acontece, como regra, o agente é isento da pena, ele não sofre responsabilidade por essa pena. Então, e aí são essas três hipóteses. No estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Tá ok? Então nós vamos começar falando agora sobre o estado de necessidade. Vamos ler juntos o artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, vamos analisar os elementos que estão presentes neste artigo 24, ou seja, o que é preciso que esteja presente no comportamento de uma pessoa para que ela, apesar de ter cometido um fato descrito no tipo penal, não seja responsabilizada. Então vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. O que é um perigo atual? Perigo atual é aquele perigo que está acontecendo naquele exato momento. No momento em que o sujeito é estimulado a adotar um comportamento que, em princípio, é criminoso, mas que acaba depois a lei isentando ele de responsabilidade. Essa diferença é importante, que não se admite o estado de necessidade para salvar a si próprio ou outrem de um perigo iminente. O que é o perigo iminente? Aquele perigo, aquela situação que está prestes a acontecer, um perigo que está prestes a se revelar.
Essa diferença é importante porque nós vamos ver na legítima defesa que a legítima defesa é admissível contra agressão injusta atual ou iminente. E o que é esse iminente? É estar prestes a. Não se confunde, senhores, com o eminente. Então, iminente, começando com I, é este que interessa para nós. O eminente significa superior, de grande qualidade. Então, o eminente professor, ou seja, um professor destacado, tá certo? Então, nós estamos falando do iminente. Pois bem, retomando aqui a aula de direito penal, o outro requisito, seguindo a leitura do artigo 24, é de que aquele que pratica o fato para salvar o perigo atual não tenha gerado este perigo por sua vontade. Ou seja, é preciso que esse perigo tenha sido causado ou por terceiro, ou por um animal, por algo inanimado, uma máquina, ou que este perigo tenha sido gerado por ele próprio, mas de forma totalmente acidental. Se ele tiver gerado pela sua própria vontade, aí não existe estado de necessidade. Do contrário, todo criminoso criaria um perigo para depois justificar um crime. Por isso a lei se preocupa em frisar que somente o perigo que o agente não provocou por sua vontade é que está abrigado pelo estado de necessidade. Tá certo? E aí, prosseguindo na leitura, e que nem podia de outro modo evitar. Ou seja, é aquele comportamento que foi realmente indispensável para salvar o direito próprio alheio. Também sem colocar o agente em perigo pessoal. Ou seja, deixar de sacrificar, mas sacrificar a si próprio. Então, também não é exigível. Por exemplo, age em estado de necessidade aquela pessoa que, para fugir de um cão bravo, quebra o vidro de um carro e se esconde dentro desse carro para se proteger do cachorro. Então, ele quebra o vidro, causa um dano intencional. Ou seja, então nós vimos na primeira aula que o dano culposo não é crime, não é? Mas então ele pratica um dano doloso, porém sob essa causa de exclusão da ilicitude, que é o estado de necessidade. Então ele, protegido pelo estado de necessidade, movido pelo estado de necessidade, ele não vai responder pelo crime, o que não afasta o dever de indenizar o dono do veículo por este dano que foi causado ao vidro, okay? ao automóvel. E este sacrifício, e aí depois o artigo prossegue, ele fala direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. O que o legislador quis dizer com isso, pessoal? Ele quis dizer o seguinte, que é preciso que haja uma proporcionalidade entre o direito que foi sacrificado e o direito que foi salvo do perigo. Não se pode admitir que se sacrifique, por exemplo, que eu mate uma pessoa para proteger um bem. São muito desproporcionais. Não temos nem dúvida de que a vida é um bem muito mais importante, não é? Do que o patrimônio. Então, não se admite que se sacrifique um bem mais valioso para defender um menos valioso. Qual é o entendimento que prevalece? A lei não diz precisamente, ela é muito vaga até ao dizer simplesmente que cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tem uma razão de ser, é deixar a cargo do juiz fazer essa interpretação na situação concreta. Mas o que prevalece? Qual é o parâmetro que prevalece atualmente? Prevalece que o bem que vai ser sacrificado, ele tem que ter um valor menor ou igual ao valor, ao direito que vai ser salvo do perigo. Entenderam? Então, nós não podemos admitir que se sacrifique um bem mais valioso para se proteger um menos valioso. Não se pode sacrificar a vida para se proteger um bem.
e assim por diante. Tá certo, pessoal? E uma outra situação também, que nós podemos destacar aqui ainda neste final do artigo, o parágrafo 1º do artigo 24, ele diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Quem é que tem o dever legal de enfrentar o perigo? É o bombeiro, por exemplo, que tem o dever de salvar de entrar numa casa em chamas para retirar uma pessoa. É a defesa civil que tem o dever de entrar nos escombros de uma casa para retirar pessoas que estão correndo perigo, ou, por exemplo, numa casa que está sob uma rocha e está prestes a desmoronar, e aí a defesa civil tem um dever legal de proteger essas pessoas. E então elas não podem alegar o perigo para se excusar da responsabilidade, desse dever legal que elas assumiram. Então nós temos esse dever, mas esse dever, é claro, nós temos que tomar muito cuidado. Isso não, em nenhum momento significa dizer que o bombeiro, vendo que uma casa está em chamas, prestes a desmoronar, e que pelo conhecimento técnico que ele tem, de treinamento para essa atividade de combate a incêndios, ele tem certeza que se ele entrar, ele vai acabar morto também, esse sacrifício não é exigível. E nesse caso, pessoal, se então se era razoável exigir o sacrifício do bem ou do direito ameaçado, nesse caso, e ao invés do agente não ser responsabilizado pelo fato, ele vai responder pelo crime, porém vai haver uma redução na pena dele de 1 a 2 terços, conforme consta do dispositivo seguinte, que é o parágrafo 2º do artigo 24. Tá ok, pessoal? Prosseguindo, então, eu creio que tenha dito mais importante. Não, há mais uma coisa muito importante para se dizer sobre o estado de necessidade, mas eu vou deixar para dizer mais adiante, depois a gente estudar a legítima defesa. Pois bem, vamos prosseguir e falar agora sobre a legítima defesa. A legítima defesa, ela é o uso moderado de violência que uma pessoa faz contra outra pessoa para evitar ou então para fazer cessar uma agressão injusta que esta pessoa está praticando contra um bem seu, ou contra si, ou contra terceiro. Então, olha o que diz. Vamos lá, vamos ler o artigo 25 do Código Penal, que explica quem está em legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente de meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Portanto, pessoal, para que se caracterize a legítima defesa, é preciso, assim como no estado de necessidade, que estejam presentes alguns elementos, sob pena de o agente responder pelo crime, de não se afastar da responsabilidade dele. Então, vamos lá. O primeiro elemento. Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. O que vem a ser o uso moderado dos meios necessários? Esse uso moderado ele está ligado a uma proporcionalidade, ou seja, um equilíbrio entre o ataque e a defesa. Então, quando nós pensamos numa legítima defesa, normalmente nós pensamos o quê? Que eu sofro uma agressão, então eu uso de todos os meios. Me bateu, eu tenho o direito de descontar. Essa é a ideia. Mas não é isso que é a legítima defesa. A legítima defesa ela não se confunde com a vingança. A vingança a conduta que é praticada a título de vingança é crime. Ela é criminosa, diferente da legítima defesa. A legítima defesa, como eu disse para os senhores, existem duas categorias de causas esclarecidores de ilicitude. Aquelas que o Estado tolera porque ele não tem como estar presente naquele momento, e é justamente esse tipo, esse tipo de causa que pertence à legítima defesa. Como o Estado não pode estar presente para defender o particular, ela autoriza o particular
a utilizar os meios de que ele dispõe para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Então, como nós podemos entender por meios, uso moderado dos meios necessários? O uso equilibrado de uma contra-agressão na medida necessária para neutralizar esta agressão, para fazer essa agressão cessar, ou então para evitar que ela se inicie. Então, de acordo com a avaliação que você possa fazer na hora, é claro. E outra coisa é que não precisa existir, quando se fala em meios necessários, não precisa existir uma equivalência de armas. Não se confunde os meios necessários com a igualdade de armas. Então, quando nós temos, por exemplo, se uma pessoa ataca a outra com uma faca, mas essa pessoa atacada só dispõe de uma arma de fogo, é perfeitamente possível e compreensível e justo que ela utilize a arma de fogo para neutralizar aquela agressão atual ou iminente de faca que ela está sofrendo. Os senhores compreendem? Então, no caso concreto, imagine os senhores tomaram posse no concurso e, infelizmente, se deparam logo no início da carreira com uma situação dessa. Os senhores vão abordar uma pessoa, ela é procurada pela justiça, ela não quer que essa condição de procurado seja descoberta, então ela, ao invés de tentar fugir, ela pega uma faca que está na cintura e parte na direção dos senhores para feri-los. E aí, qual é a arma por excelência? A arma do policial contra agressões letais. Com a arma letal, a arma de fogo, o revólver, a pistola. Então, senhor, lógico, a arma de que os senhores dispõem, que provavelmente estarão empunhando no momento da abordagem, é a arma de fogo. Os senhores vão utilizar a arma de fogo para neutralizar a agressão. Não significa uma vingança, significa fazer cessar aquela agressão que é atual ou iminente. E aí, prosseguindo na leitura do artigo 25, nós vamos ver que ele diz o seguinte: usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. O que é uma injusta agressão? É uma agressão que parte de uma pessoa, certo? E que não tem uma justificativa. E quando uma violência pode ser justa? Ela pode ser justa quando ela é a legítima, quando ela é a defesa. Então eu estou sofrendo uma agressão injusta e aí eu pratico uma agressão justa, e aí automaticamente isso não dá o direito do meu agressor revidar contra mim, porque agora a minha agressão foi justa, e aí não existe legítima defesa da legítima defesa. Vocês entenderam? Então, repetindo, a agressão ela é justa quando a agressão foi utilizada como defesa para uma agressão injusta. Então, se nós admitíssemos que, se o tipo dissesse simplesmente, se o artigo dissesse simplesmente repele a agressão, nós teríamos uma legítima defesa, de uma legítima defesa, de uma legítima defesa, e as pessoas se matariam. Então, existe um limite para a legítima defesa. Ela é aquele primeiro ato, aqueles atos que repelem uma agressão injusta. Aí ela é justa, porque a lei autoriza, mas uma agressão, um revide do revide, não será permitido, não será considerado justo, será considerado injusto. Ok, pessoal? Essa agressão, como eu disse, ela tem que partir de uma pessoa, ela não pode partir de um objeto, nem de um animal. Portanto, se eu estou ingressando numa residência como policial, estou fazendo uma incursão numa residência e me deparo com um cão feroz. E o cão vem na minha direção, a única defesa que eu tenho na hora é minha arma eficaz, né? É minha arma de fogo. E eu disparo contra o cão, causo a morte do cão. Eu não ajo em legítima defesa. Eu ajo em estado de necessidade.
Foi aí que era aquela outra coisa que eu ia dizer para vocês, eu vou falar um pouco mais à frente. Porque é importante compreender isso mais na legítima defesa do que no estado de necessidade. Porque qual é a primeira impressão que os senhores têm, que as pessoas têm em regra? É que, a hora que um cão vai me atacar, eu atiro? Não, eu agi em legítima defesa, porque eu ia ser morto pelo cão. Não, eu agi em estado de necessidade. Porque se eu não tivesse matado aquele cão, eu seria ferido sim, mas eu não seria ferido por uma pessoa, eu seria ferido por um cão, tá certo? Ou pode ser até por um objeto. Então eles imaginem que tem uma máquina em operação numa fábrica, eu fico preso aquela máquina começa a vir uma parte letal dela, começa a vir na minha direção, eu quebro aquela máquina. Eu não quebrei aquela máquina em legítima defesa, eu quebrei aquela máquina em estado de necessidade. Tá ok? E aí o próximo item aqui do próximo elemento da legítima defesa é a atualidade ou a iminência, ou como está escrito no artigo, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente. O que é uma agressão atual, injusta atual? É aquela que está ocorrendo, é aquela que já se iniciou. Então, uma agressão, um sujeito se vira contra o outro, desfere o primeiro soco, quando ele vai desferir o segundo, a outra pessoa reage, utiliza de algum meio físico para repelir aquela agressão, para neutralizar aquela agressão. Tá? Então, quando eu falo neutralizar, é o sinônimo de repelir, no caso da legítima defesa. Certo? Repelir significa afastar. Então, assim, é para afastar a injusta agressão. Então, eu utilizo, para repilo fica muito feio. Ok? Então, eu neutralizo aquela agressão com uma outra agressão. Então, eu faço cessar uma injusta agressão atual. Ou então, a agressão ela pode ser também iminente. Quando ela é iminente, quando ela está prestes a acontecer. Ela é iminente. Ela está prestes a acontecer. E aí eu posso me antecipar à lesão que ocorreria em decorrência dessa agressão e utilizo os meus meios moderadamente, os meios necessários, para que aquela agressão não se consume, para que a lesão não ocorra. Então, vocês imaginem que vocês estão trabalhando e aí esse sujeito que vocês estavam abordando, naquele exemplo que eu ilustrei, ele saca uma arma de fogo e não uma faca. E aí vai apontar para os senhores, começa a levantar, partem da chamada posição 3 para a posição 1, e aí vão para efetuar disparos. A lesão ainda não ocorreu, mas ela é iminente, é certa. Bastaria um apertar do gatilho para que a lesão ocorresse e aí seria irreversível. Então o direito não quer esperar o dano, ele quer evitar. E aí ele inverte a situação em favor daquele que estava na dele e que está sofrendo uma agressão injusta. Então esse é o iminente. E aí se eles disparam a arma, provocam uma lesão corporal no oponente, estão protegidos pela causa de exclusão da ilicitude da legítima defesa. Tá bom? E por fim, o artigo 25 diz: há direito seu ou de outrem. Outrem significa outra pessoa. Então, há direito seu ou de terceiro. Significa que é perfeitamente possível que uma pessoa utilize moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente contra uma terceira pessoa. O pai protegendo o filho, o marido protegendo a mulher protegendo o marido. Imagine a mulher policial, numa hora que precisa esboçar uma reação, estão lá de folga, a mulher com a arma, nunca no fundo da bolsa, né, pessoal? Saca a arma e defende o marido de um perigo atual iminente provocado, por exemplo, por um ladrão. Tá bom? Armado. Então é perfeitamente possível que a senhora, futura policial, defenda o seu marido.
A senhora vai estar protegida pela legítima defesa e o seu marido vai ser só a vítima, tá bom? E aí nós concluímos agora todos os elementos do que compõem a legítima defesa. E aí eu vou deixar para explicar também no estrito cumprimento do dever legal. Eu gosto de ir deixando essas coisas para depois, porque acho que depois que realmente que surge a dúvida. Eu vou deixar para explicar daqui a um pouco uma outra questão muito interessante para os senhores quando estiverem trabalhando, tá bom? Então eu vou falar agora, encerramos o assunto sobre a legítima defesa e... Aliás, não encerramos não. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa que, aliás, é muito importante. Muito importante. Eu tenho que falar sobre a legítima defesa. Sobre o excesso na legítima defesa. Se os senhores nunca ouviram falar, com certeza no meio policial os senhores vão ouvir falar que o seu colega policial foi denunciado por excesso. O que é esse excesso? Como eu disse, um dos elementos da legítima defesa é o uso moderado dos meios necessários. Quando essa moderação não é observada e aquele que estava sofrendo uma injusta agressão se excede, ele abusa dos meios, ele exagera nos meios, e aí com o exagero desses meios provoca um resultado mais grave do que era necessário, ele responde por esse excesso, e esse excesso está previsto lá no nosso artigo 23, no parágrafo único. Diz lá, excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso, doloso ou culposo. Qualquer das hipóteses desse artigo, ele está se referindo a qualquer uma das causas de exclusão da ilicitude, entre elas a legítima defesa. E o mesmo vale para o estado de necessidade e também para as duas outras causas que a gente vai ver. Vocês lembram quais são? Tentem lembrar. Eu falei, já repeti várias vezes, que é justamente para os senhores memorizarem. Vamos lá, tenho certeza que os senhores lembraram. Estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Ok? Pois então, e aí o sujeito vai responder pelo excesso. E como é que se responde pelo excesso? É um crime de excesso? Não. É aquele crime que ele praticou, só que aí vai haver uma redução na pena. Tá ok? Então, assim, agiu com excesso e provocou lesão corporal desnecessária. Vai responder por lesão corporal. Provocou homicídio desnecessariamente. Vai responder por homicídio. E esse excesso ele pode ser doloso ou culposo. E aí vem aquelas nossas noções de culpa e dolo. Quando é que é doloso, quando que é culposo. Então, aqui, aproveitando que os senhores já aprenderam sobre dolo e culpa, o que é um excesso doloso? É aquele excesso intencional, ou então com aceitação do risco de provocar aquele resultado. Ou seja, de provocar o excesso, o exagero. Então, o agente dispara mais tiros do que seria necessário. Quantos tiros são, Caio? Não, isso não existe. A lei não diz. Esse é talvez um dos mitos. Então, assim, o que se aprende na academia de polícia? 2 tiros, chamado double tap. 2 tiros. Só que nem sempre os 2 tiros vão ser suficientes para um policial neutralizar uma injusta agressão partida de um criminoso. E se ele estiver utilizando colete, vai ser necessário utilizar um outro método. Por exemplo, o chamado Mozambique Drill. São 2 tiros na região do tórax e um na região da cabeça, onde o criminoso vai estar sem proteção. Então, não é possível determinar pela quantidade de tiros, pela quantidade de facadas, os meios necessários. Se o sujeito estiver sob efeito de droga, ele vai demorar para sentir o efeito dependendo da droga, principalmente drogas estimulantes, como cocaína, ele vai demorar para sentir o impacto dos disparos, para sentir a perda de sangue, ou mesmo para perceber, para entrar em pânico com um sangramento, enfim.
e não há um método, um cálculo matemático para se determinar o excesso ou não. Isso parte do bom senso, aquele bom senso que se aplica a todas as pessoas. Entendeu? E como eu disse, nós estamos diante de legítima defesa, pessoal, e não de vingança, tá bom? Pois bem, eu acho que já falamos o suficiente sobre legítima defesa. Vamos falar agora sobre o estrito cumprimento de dever legal. Ué, engraçado, né? Mas, Caio, quando você falou sobre o policial atirar no criminoso, isso não é estrito cumprimento de dever legal? Não é, pessoal. Não é estrito cumprimento de dever legal, não. Não é. O policial não tem o dever legal de matar as pessoas, de atirar nos criminosos, tá? Por mais que você leia algumas manifestações no Facebook e tal, não é isso, tá bom? O que é o estrito cumprimento de dever legal? É a situação em que o agente público, ou seja, o funcionário público, aquele que o Estado confiou uma tarefa, é obrigado a causar uma lesão à saúde, à vida, ao patrimônio de uma outra pessoa, para poder executar aquele dever funcional que lhe foi atribuído. Então, novamente conceituando, estrito cumprimento de dever legal é a situação em que o agente público é obrigado a causar uma lesão ou um dano para cumprir o seu dever funcional. Por exemplo, o oficial de justiça. O oficial de justiça recebe uma ordem do juiz. Vá até o endereço X e verifique se lá existe um determinado bem, ou se uma criança está lá em poder de determinada pessoa. Para isso, sendo necessário, arrombar portas, arrombar cofre, normalmente é assim que vem no mandado judicial. Nesse caso, na hora que o oficial de justiça quebra uma porta, ele pratica um dano, ele pratica aquele fato descrito no artigo 163 do Código Penal. E aí, por que ele não responde? Porque é dano culposo? Não, né, pessoal? Ele não quis quebrar a porta. A ação dele não foi voltada, dirigida a um resultado que era danificar a porta, porque ele sabia que danificando a porta se abriria e ele conseguiria entrar naquele cômodo que estava trancado. Então existia um ato doloso, um dano doloso, que se adequa perfeitamente ao artigo 163 caput do Código Penal. Mas por que o oficial de justiça não vai ser responsabilizado? Porque ele está fazendo aquilo no estrito cumprimento de um dever legal, que é de executar uma ordem judicial. Então ele não responde. E aí os senhores, voltando àquela questão, então, e aí o policial? Como é que fica a situação do policial? Antes de falar aí, de responder essa pergunta, eu vou colocar uma distinção que está presente numa teoria no direito, que trata da tipicidade, aquele primeiro item que nós vimos, chamada teoria da tipicidade conglobante. Essa teoria não vai cair no seu concurso, mas ela tem um ponto interessante para a nossa aula, que ela diz o seguinte, que porque a princípio, o oficial de justiça que arromba uma porta para entrar numa casa, cumprir um mandado de busca e apreensão, ele comete, então, já de cara, um fato típico, ele pratica o que está escrito no artigo 163 do Código Penal. Para a teoria da tipicidade conglobante, não, porque ela faz uma distinção. Ela diz assim, alguns comportamentos são incentivados pelo direito. Outros comportamentos são apenas tolerados pelo direito. Então, a legítima defesa e o estado de necessidade são apenas tolerados pelo direito. Porque o ideal seria que o Estado estivesse lá para evitar, salvar uma pessoa do perigo e para proteger uma pessoa contra uma agressão injusta, atual ou iminente. Certo? O ideal seria isso, mas esse mundo ideal não existe. Então, o direito tolera, mas ele não incentiva alguém a destruir o bem alheio para proteger o próprio bem do perigo, e ele também não autoriza a pessoa ele não incentiva a pessoa a praticar uma agressão em resposta a uma agressão injusta. Não existe esse incentivo, existe apenas uma tolerância, muito diferente do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. Nesses dois casos,
A lei incentiva. Por quê? Porque a lei quer, no caso do oficial de justiça, que a lei seja cumprida, e a lei só pode ser cumprida efetivamente se o oficial de justiça ingressar naquele recinto e executar a ordem judicial. Portanto, nós temos um estrito cumprimento de dever legal sempre que uma outra lei incentivar aquele comportamento. Nós não temos uma lei que incentiva a legítima defesa. Ela apenas isenta de responsabilidade aquele que age em legítima defesa. Então, aí entrando no caso do policial. Por que então, Caio, que o policial não pode, ele não age em estrito cumprimento de dever legal quando revida a tiros e mata ou fere o criminoso? Porque o direito não incentiva, mas o direito, bem ou mal, não tem o que fazer com essa situação, né? E ele não pode prender o policial, cada policial que vai e mata um bandido, ao contrário do que a gente tem ouvido aí às vezes na TV, né? Mas, então, qual é a diferença? Quando é que um policial age, então, em estrito cumprimento de dever legal? Ele age em estrito cumprimento de dever legal, por exemplo, quando, em vez de oficial de justiça, o policial cumpre o mandado de busca. Quando o policial cumpre o mandado de prisão, executa, então, uma ordem legal vinda da autoridade competente, que é somente o juiz de direito, tá, pessoal? Ou então, quando ele age quando ele age para prender alguém que se encontra em flagrante. Ninguém deu a ordem, a lei deu a ordem. Deu a ordem para que as autoridades policiais e seus agentes prendam quem quer que se encontre em situação de flagrante delito. Tá ok? Então essa é a diferença. Lembrem-se, então, se a questão lá na sua prova descrever uma ação que resulta numa resposta a uma agressão, a gente está falando de legítima defesa. Se a ação resulta como uma forma de cumprir uma decisão judicial ou de cumprir uma ordem legal, nós estaremos diante do estrito cumprimento de dever legal. Portanto, um policial forçou o braço do sujeito para algemá-lo, o sujeito que está em flagrante, ou que está com uma ordem de prisão contra si. Forçou o braço do sujeito porque o sujeito não quis colocar os braços para trás, estrito cumprimento de dever legal. Causou lesão? Causou, mas ela não foi uma resposta a essa agressão. Não era para proteger a vida de uma pessoa contra uma injusta agressão. Era para colocar algemas dentro das situações admitidas, segundo a súmula vinculante número 11, e talvez a gente fale aqui que é muito importante hoje para os policiais, tá bom? Pois bem, e o que mais que eu posso aqui colocar para os senhores de importante dentro do estrito cumprimento do dever legal? Eu creio que nós conseguimos esgotar o estrito cumprimento do dever legal. Vamos falar agora do último, e bem brevemente, do exercício regular de direito. Em que consiste o exercício regular de direito? Ele consiste no uso de uma permissão que a lei dá para a prática de uma determinada conduta em determinadas circunstâncias, que, se atendidas, não caracterizam crime. Ela decorre daquela máxima: onde há o direito, não há crime. Mas, professor, ficou muito confuso isso aí. Está teórico demais. Me dá um exemplo que eu não estou entendendo. Dou um exemplo, é muito tranquilo. Policial, quem quer ser policial geralmente gosta de artes marciais. Pode ser o seu caso. Você entra num tatame, ou num ringue, ou num dojo, e faz o treinamento com seus colegas de academia. Vai para um torneio e compete com os competidores de outras academias, ok? Então, o que acontece? Vocês provocam lesões corporais mútuas um no outro, claro, e provocam várias lesões corporais. Quem for melhor, quem sofrer menos com as lesões, acaba vencendo a luta, não é assim? Ou quem não conseguir, quem for imobilizado, enfim. Vocês vão provocar várias lesões. O que vocês vão fazer quando acabar a luta? Vocês vão para a delegacia registrar um boletim de ocorrência?
Vocês vão para o fórum lá um mês depois? Não, né, pessoal? Vocês vão terminar aquilo ali, colocar a medalha no peito ou voltar para a academia para treinar mais e acabou por ali. Por que isso? Porque quando uma arte marcial é praticada segundo as regras estabelecidas, então pela confederação, pelas federações estaduais, enfim, quando são praticadas nessas condições, nós não podemos falar em crime. Por quê? Porque o direito ele tem que ser harmônico. Então, assim, nós temos várias disciplinas do direito: direito penal, direito civil, direito administrativo, mas, na verdade, nós temos isso só serve para o estudo, porque quando nós falamos em direito, nós falamos em uma coisa só. Nós falamos no chamado ordenamento jurídico, ou seja, uma ordem de leis harmônicas que vão regular os nossos comportamentos e dizer quais são os limites em que nós podemos agir. Então, até que velocidade que nós podemos dirigir o nosso carro, qual é a qualificação que nós temos que ter para determinada profissão, quais são de que maneira que pode ser exercitado um direito de praticar uma atividade desportiva, uma arte marcial. Ele vai dizer, e se ele diz que pode, não vai ser o direito penal que vai falar, não, você vai praticar essa arte marcial, mas é o seguinte, acertou um soco, meu amigo, você vai responder por crime. Não, isso não existe, isso nem poderia existir. Nós teríamos um caos jurídico. Vocês entendem? Então, é aí que entra o exercício regular do direito. Então, sempre que outra área do direito autorizar a prática de uma conduta, ela não poderá ter no direito penal uma punição. E eu falo outra área porque, em regra, é assim. Mas, em alguns casos, nós vamos encontrar dentro do próprio direito penal de modo amplo. Na verdade, por exemplo, no Código de Processo Penal. Por exemplo, o artigo 301 do Código Penal. Ele diz o seguinte, do Código de Processo Penal, diz o seguinte: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então nós temos duas situações aqui. Qualquer pessoa do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Essa pessoa, quando prende alguém, então ela algema alguém, ela em tese estaria cometendo um crime de cárcere privado ou de sequestro. Não é extorsão mediante sequestro, não confundam. É o sequestro sem interesse de obter vantagem econômica, sem resgate. Okay? Então ela comete este delito, é presa, e aí qualquer pessoa do povo pode efetuar essa prisão. Esse permissivo, essa autorização, faz com que o sujeito que está efetuando a prisão, que é uma atitude muito nobre, aliás, esteja protegido pelo exercício regular de direito. Tá bom? No caso se for um policial, ele não está agindo em exercício regular de direito, porque não é um direito. O próprio artigo diz, autoridades policiais e seus agentes deverão. Então ele tem o dever. Se ele tem o dever, nós voltamos lá no estrito cumprimento do dever legal. Tá certo? Então o particular, exercício regular de direito. O policial, estrito cumprimento de dever legal. Tá certo? E, por fim, pessoal, eu quero colocar uma questão interessante aqui, encerrando, passo uma linha no exercício regular de direito. E aí, para terminar, pessoal, quero só falar rapidamente para vocês sobre uma questão dos ofendículos. Talvez alguns dos senhores não conheçam por este nome, mas certamente sabem do que se trata. Eu estou falando do arame farpado, dos cacos de vidro no topo do muro, da cerca elétrica, que são utilizados como obstáculos para impedir a entrada de pessoas de forma não autorizada numa propriedade. Alguns de vocês podem até imaginar, e essa discussão realmente já foi muito atual, sobre de que maneira, por que eu não respondo se alguém tentar entrar sem autorização na minha casa e se ferir nesses obstáculos? Por que eu não respondo? Seria porque eu agi no exercício regular do direito de proteger a minha propriedade? Não, pessoal, o que prevalece nos tribunais e prevalece entre os doutrinadores, entre os estudiosos do direito penal,
é que o uso desses ofendículos caracteriza a legítima defesa. É chamada legítima defesa pré-ordenada. Significa que ela é pré-ordenada. Significa que ela foi previamente pensada para atuar. Então eu preparo aquela legítima defesa, aquele mecanismo para que ele atue em meu favor no momento em que for necessário. Deixo ele preparado ali. Então, às vezes pode pensar, não, mas eu coloquei, se a legítima defesa ela é utilizada para repelir agressão injusta atual ou iminente, como ela pode ser usada para fazer... Como é que ela pode ter sido instalada 2 anos antes e só então agora ela ser utilizada e aí resultar numa lesão corporal? Porque o dano que o ofendículo causa à pessoa, ao que tentou entrar na propriedade, é atual. O comportamento dele de violar essa propriedade é atual. Na verdade, ele é atual, fica entre a iminência e a atualidade. Ele começa a executar, já entra no ato executório, então é mais correto dizer que que seria que é uma injusta agressão atual a um bem jurídico, que é a propriedade. Tá bom? Então é isso. Então aqui nós encerramos a matéria, falamos sobre todos os elementos todas as causas de exclusão da ilicitude. E aí vamos ver aqui uma questão que foi cobrada no último concurso para investigador de polícia, que cobra justamente conhecimento sobre as causas e pede para o candidato identificar qual é a causa. Daí a importância dos senhores saberem qual é a diferença entre elas. Então vamos lá, na tela. Nos termos do Código Penal, abre aspas, entende-se em espaço quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Qual a resposta correta aqui, pessoal? Lembram do conceito? Pois é. Os senhores têm 2 opções para responder essa questão, uma questão como essa. Lembrarem das minhas explicações da minha aula e lerem o Código Penal. Por isso eu insisto, leiam o Código Penal. Tá certo? Por quê? Qual é a resposta para essa questão? A resposta está na letra C, legítima defesa. Ela é a literalidade do artigo 25 do Código Penal. O Código Penal está escrito exatamente assim. Tá certo? E aí, vamos lá. Supor que os senhores não lembrassem da literalidade, ficassem em dúvida, o que é a coisa mais natural. Então vamos lá, como é que os senhores identificariam que esta conduta descrita não é estado de necessidade? Primeiro, pela injusta agressão. Não existe injusta agressão no estado de necessidade. Que a agressão parte, lembra, de uma pessoa. Ela parte de uma pessoa. Quando ela parte de uma coisa, é estado de necessidade. Então não poderia ser uma injusta agressão. Segundo, ela também é iminente. E aí o perigo iminente não legitima o uso não autoriza o afastamento da responsabilidade por estado de necessidade. Né? E aí, tudo bem. E aí a alternativa B, estrito cumprimento de dever legal. Por que não é também estrito cumprimento de dever legal? Porque no estrito cumprimento não se está repelindo uma agressão, está se executando uma ordem legal. Tá? Pode até resultar numa agressão, mas não é o objetivo, como eu já expliquei. Tá bom? A alternativa D, exercício regular de direito, também não é exercício regular de direito. Exercício regular de direito, nós temos, como eu falei, aquela harmonização entre as permissões. Então lembrem daquela frase novamente. Onde há o direito, não há crime. Então existe o direito, não o direito com letra maiúscula, a ciência, mas o direito como o direito de dirigir, o direito de lutar, o direito
de prender, sendo alguém do povo, de prender alguém que se acha em situação de flagrante, então não pode ser, não é injusta agressão, tá bom? E por fim, a alternativa E, coação irresistível. O que é isso? O que é isso, Caio? Eu não sei o que é coação irresistível. Pois bem, não cai na prova de vocês. Mas como eu falei sobre os elementos do crime, eu vou só explicar para vocês. Então, lembram que lá o primeiro é a tipicidade, o segundo é a ilicitude, o terceiro é a culpabilidade. A culpabilidade significa na possibilidade de responsabilização do sujeito, na capacidade que ele tinha, então, de se determinar, de agir conforme o direito, tá certo? E a coação irresistível, ela pode ser de duas formas. Acredito que aqui o seu examinador ele se referia à coação moral irresistível, que ela afasta a culpabilidade, tá? A coação, e aí existe a moral e existe a coação física irresistível. A coação física irresistível afasta a tipicidade. A coação típica, a coação física irresistível é aquela em que o sujeito substitui a própria vontade corporal do sujeito, da pessoa. Então ela pega a mão à força e faz apertar o gatilho. A coação moral irresistível é aquela em que ela põe uma arma na cabeça da pessoa, uma arma na cabeça do filho da pessoa e diz: dispara, atira, senão mata seu filho. Essa é então a coação moral irresistível. Por que não se responde? Porque aí se afasta a culpabilidade, que é o terceiro elemento, mas que não faz parte do edital de vocês. Mas só é importante que os senhores saibam, então faz parte da culpabilidade, não é uma excludente de ilicitude. E aí os senhores já excluiriam aqui da questão, tá bom? Com isso, agora sim, nós encerramos esta aula. Ela foi longa, porque a matéria é longa, tá certo? Mas dividi em 2 blocos para ficar menos cansativo para os senhores, para ter um tempo de parar, beber água, né? E aí concluímos. Na próxima aula nós vamos falar, entrar no estudo da parte especial do Código Penal. Vamos falar primeiro sobre homicídio, vamos falar sobre induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, vamos falar sobre infanticídio e assim por diante, dividido em várias aulas, tá bom, pessoal? Gostou da minha aula? Curte, clica aqui embaixo, curtir, isso ajuda a divulgação da página, isso ajuda a promoção do site Leia em Concurso, tá bom? Para não perderem as aulas, cliquem em inscrever-se, inscrevam-se no nosso canal, tá bom? Acompanhem todas as aulas. Tem crítica, tem sugestão, tem elogio, escrevam, mas eu vou ficar muito feliz de receber qualquer tipo de observação, tá bom? Porque eu quero melhorar. Não entenderam alguma coisa? Já, professor, não entendi, não ficou clara essa explicação. Fala de novo, menciona, ou eu vou falar aqui se tiver um grande número de pessoas interessadas, ou então eu vou mandar um e-mail. Os senhores podem escrever um e-mail também, tá bom? Só me marquem lá, para que eu saiba que os senhores estão querendo falar comigo, para eu saber, tá bom? Então tá, pessoal. Obrigado, até a próxima aula.